tarde, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, que grandeza real ter aí você presente, juntamente aí coladinho do meu lado. Segue-me agora, em fila em ritmo, vamos que vamos entreter, somar, multiplicar e acrescentar. Eita, recebe aí a minha visita. Recebe aí o meu carinho, levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Vamos aqui, chega aí, ouça essa voz aí soar no seu cantinho, soar aí o meu abraço, recebe aí. Vamos que vamos, nobres senhores, ao direito à informação. Exatamente. Obrigado aí a todas as minhas corujas e corujinhas, conforme a sessão da manhã, a sessão da tarde, a sessão corujão. Recebe aí, a noite é uma criança. Vamos, nobres senhores, falarmos acerca de remuneração. Remuneração no direito do trabalho. Entre o artigo 457. Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços, as gorjetas que receber. A remuneração consiste no somatório que da contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em pecúnia, seja em utilidades, com a quantia recebida pelo obreiro de terceiros a título de gorjeta. Nesse contexto, pela análise do artigo 457 consolidado, podemos extrair a seguinte fórmula. Frise que o salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em dinheiro, seja em utilidade, alimentação e habitação. Já as gorjetas são sempre pagas em dinheiro por terceiro, não sendo paga pelo próprio empregador. As gorjetas está disciplinado na CLT no artigo 457, parágrafo 3º, sendo definida não só como importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à distribuição dos empregados. Tal verba não constitui receita própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Inexistindo previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os critérios de rateio e distribuição de gorjetas e os percentuais de retenção previstos no parágrafo 6º e 7º desse artigo serão definidos em Assembleia Geral e os trabalhadores na forma do artigo 612 dessa consolidação. As empresas inscritas em regime de tributação federal diferenciado devem lançar a gorjeta na respectiva nota de consumo, facultada ao que a retenção de até 20% da arrecadação correspondente, mediante o que previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados e sua integração à remuneração dos empregados, devendo o valor remanescente ser revertido integralmente em favor do trabalhador. Caso as empresas não estejam inscritas em regime de tributação federal diferenciado, a retenção será até 33% da arrecadação correspondente. As empresas deverão anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados os salários fixos e as médias dos valores das gorjetas referente aos últimos 12 meses, cessado pela empresa ou cobrança da gorjeta, desde que a cobrança por mais de 2 meses, essa se incorporará o que? Claro, ao salário do empregado, tendo como base a média dos últimos 12 meses, salvo-se o estabelecido em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Para as empresas com mais de 60 empregados, será constituída comissão de empregados mediante previsão em convenção
ou acordo coletivo de trabalho para o acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral convocada para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão o que de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e para as demais empresas será constituída comissão intersindical para o referido fim. Comprovado o descumprimento das normas legais referentes a gorjetas previsto no artigo 457, o empregador pagará ao trabalhador prejudicado, a título de multa, o valor correspondente de 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitado ao piso da categoria, assegurado sem qualquer hipótese o contraditório e a ampla defesa, observadas as seguintes regras. O pagamento da gorjeta é feito assim sempre que o dinheiro e por terceiro o cliente e não pelo próprio empregador. Logo, não integra o salário do obreiro, o qual é pago diretamente pelo empregador, apenas integrando a remuneração do trabalhador. A gorjeta pode constituir-se no valor fixo dado pelo cliente, como um percentual incidente sobre a nota de serviço, normalmente fixado de 10%. A remuneração não poderá ser fixada exclusivamente à base de gorjeta, haja visto que a gorjeta é paga por terceiro e não pelo empregador. Embora integre a remuneração do obreiro, a gorjeta não servirá de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extra, repouso semanal remunerado, conforme entendimento consubstanciado da súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho. A palavra salário encontra sua origem semântica, querendo dizer sal, o qual já foi utilizado em Roma como forma de pagamento, servindo de moeda de troca. Uma das características do salário é a possibilidade de sua natureza composta, ou seja, a possibilidade de parte de contraprestação ser paga em dinheiro, a parte in natura, utilidade. Portanto, o salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em dinheiro, seja em utilidade, alimentação e habitação. Salário in natura, 458 da CLT, além do pagamento em dinheiro, corresponde-se no salário para todos os efeitos legais, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Qualquer fornecimento diverso feito pelo empregador ao empregado que não seja ferramenta de trabalho é uma utilidade. Porém, nem toda utilidade possui natureza salarial. Para identificar se uma utilidade possui ou não natureza salarial, é necessário observar se ela é fornecida para o trabalho ou pelo trabalhador, pelo empregador. Se uma parcela é fornecida de forma gratuita, como um luxo pelo empregador, possui natureza salarial e pode ser chamado de salário in natura. Se a parcela é fornecida como uma ferramenta para o exercício de suas funções, trata-se de uma utilidade sem natureza salarial. Todas as prestações in natura possuem natureza salarial e o valor das utilidades deve ser computado na base de cálculo das demais verbas. Exemplo, o empregado recebe R$1.000, o empregador paga sua academia 200, o empregador ainda paga seu condomínio no valor de 300. Então, se o contra-cheque deve vir o valor de 1.500 e verbas como férias, 13º, salário, serão calculados sobre esse valor. Doravante, no artigo 458, além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente aos empregados. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Observações importantes sobre o salário in natura: não representa salário, utilidade ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
De acordo com o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, não se considera como salário as seguintes parcelas: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para prestação de serviço. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendidos os valores relativos ao que a matrícula, mensalidade, anuidades, livros e material didático, transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público, assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguro de vida e de acidentes pessoais, previdência privada, valor correspondente ao Vale Cultura, valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas, hospitalares e outros similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades e planos e cobertas, não integram o salário do empregado, para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos do previsto é o que está na doutrina. Estabeleceu um critério para definir a prestação fornecida pelo empregador, é o salário in natura. Se a utilidade é fornecida como uma vantagem pela prestação de serviço, tem natureza salarial. Exemplo, automóvel que o empregado também se utiliza nos finais de semana. Casa fornecida pela empresa, pois representa uma vantagem concedida pelo trabalho executado e não apenas para o trabalho. Ao contrário, se a utilidade for fornecida para a prestação de serviço, estará descaracterizada a natureza salarial. Exemplo, fornecimento de IPIs, moradia cedida ao caseiro ou zelador de edifício para o desempenho de suas funções. Ainda sobre o salário in natura, convém destacar a súmula 367 do TST, criada por meio da RESP, súmula 367 do TST, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro não integram ao salário. Temos a habitação, a energia elétrica, o veículo fornecido pelo empregador ao empregado quando indispensável para a realização do trabalho não tem natureza salarial, ainda que no caso do veículo seja ele utilizado pelo empregado, também em atividades particulares. Também o cigarro não se considera salário, utilidade em face ao que de sua nocividade à saúde. A equiparação salarial, artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, da nossa mãe constitucional, na cabeça aí, proíbe qualquer diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Logo, o exercício da mesma função na empresa, atendidos os requisitos impostos pela lei, gera necessária igualdade de salário, podendo o trabalhador prejudicado ou discriminado postular no judiciário trabalhista equiparação salarial com modelo ou paradigma. O requerente de equiparação judicial chama-se paragonado, o modelo chama-se paradigma. A equiparação ou isonomia salarial está disponível no artigo 466 da CLT. Estabelece também, o 461 estabelece, sendo idêntica a função a todo o trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, o mesmo estabelecimento empresarial corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Nesse diapasão, senhor, pretende o trabalhador, ao pleitear judicialmente a equiparação salarial, deve obedecer alguns requisitos. Entre eles, trabalhar para o mesmo empregador, trabalhar com a mesma produtividade e perfeição técnica. Tais requisitos serão apurados por meio de critérios objetivos. Se o empregador alegar que o requerente e o paradigma não possuíam a mesma produtividade e perfeição técnica, terá que comprovar, sendo seu ônus probandi. O mesmo estabelecimento comercial, o requerente da equiparação salarial e o paradigma não pode laborar em estabelecimentos comerciais, diferentes ainda que no mesmo município.
possuem identidade exata de função, empregado e paradigma, devem exercer exatamente as mesmas funções, desempenhando as mesmas tarefas, não importando a denominação de cada cargo. Se os empregados desempenham exatamente as mesmas tarefas, não importa se o empregador deu um dos casos, por exemplo, o nome do gerente administrativo e o outro e o do assistente administrativo, ou seja, aplicando-se o princípio e a primazia da realidade. O nome do cargo não faz a menor diferença. Possuir diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função na qual seja superior a 2 anos. Simultaneamente, na prestação de serviço, com a contemporaneidade, é mistério que haja o que? Simultaneidade da mesma prestação de serviço entre a equiparação e o paradigma. O Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento no sentido de ser desnecessário que o tempo de reclamação envolvendo pedido de equiparação salarial reclamante e o paradigma esteja a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com a situação pretérita, inexistindo o que simultaneidade na prestação de serviço, mas sucessivamente em que o empregado sucede a outro na empresa, no desempenho das funções não há que se falar em isonomia salarial. Todavia, havendo substituição temporária no desempenho de funções de um obreiro pelo outro, o Tribunal Superior do Trabalho entende que deve haver igualdade de salário entre o substituto e o substituto durante o interregno da substituição, conforme esclarece a súmula 159 do TST. Substituição de caráter não eventual e vacância de cargo. Enquanto perdurar o que é a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem o direito a salário igual de seu antecessor. Inexistindo o que de quadro organizado em carreira, a adoção pelo empregador de quadro organizado em carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou da negociação coletiva, plano de cargos e salário dispensado, qualquer forma de homologação ou registro em órgão público exclui o direito à equiparação salarial. Observações: o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência mental ou física, atestado pelo órgão competente da Previdência Social, jamais servirá de paradigma para efeitos de equiparação salarial. As vantagens incorporadas ao patrimônio do paradigma de caráter pessoal não poderão ser objetos de extensão, não gerando equiparação salarial. O empregado ajuizará reclamação trabalhista, indicando o paradigma e requerendo que a equiparação salarial, provando a identidade de funções, fato constitutivo. O empregador caberá o quê? Demonstrar o fato modificativo, extinto ou impeditivo. O direito do autor, como por exemplo, prova de que o paragonado e o paradigma executam funções diversas que não prestam serviço ao mesmo empregador, não laboram na mesma localidade, que o paradigma é trabalhador readaptado. Doravante, senhor, aqui está alguns resumos, alguns respaldos aqui acerca da remuneração. Um grande abraço para todos vocês. Bem-vindos à minha casa.